Constantino é meu convidado agora. Fala com a gente, Costa. O governo americano colocou sanções de vistos em brasileiros ligados ao programa Mais Médicos, denunciando como um esquema de escravidão por meio da OPAS, que outros países também participaram, e foi exatamente isso, né? Eu, à época, denunciava bastante esse esquema em que a ditadura cubana ficava com 85% do salário desses médicos, que não eram médicos, né? Pelo menos não para o padrão exigido no Brasil, tanto que não faziam o revalida, não aceitavam passar pelo processo para realmente validar os seus diplomas como médicos, né? E havia ali todo um discurso do governo Dilma que dizia que era necessário usar esse programa porque os médicos brasileiros, por egoísmo, não queriam ir para regiões remotas, trabalhar em locais mais afastados. Isso era uma ofensa para com os médicos do Brasil. Tanto que, à época, eu denunciava muito esse esquema de escravidão cubana e os médicos me adoravam, né, porque eu dava voz a eles. Alguém que dava voz também a isso tudo era o autor do livro O País dos Petralhas, Reinaldo Azevedo, mas que ou bateu com a cabeça ou foi ameaçado por algum compromate, algum esquema de chantagem soviética, ou se vendeu. Só pode ser uma das três opções, porque outra não há. Ele dizia à época: a ilegalidade escancarada do Mais Médicos e o tráfico de carne humana. Quer dizer, uma denúncia bem direta, né, do Reinaldo Azevedo, que hoje se presta ao papel de entrevistar na Band o Lula, que exige que seja ele o entrevistador, para dizer: você tá bonitão, Lula, você tá bonitão. Quer dizer, alguém que chega a esse fundo do poço e descobre que tinha um alçapão no poço, não precisa nem ser muito atacado, porque já é uma humilhação tão grande que a gente fica realmente com pena, é digno de pena. Mas o governo americano, e isso é o relevante na história, está espremendo por todos os lados. O Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado, publicou nessa quarta-feira que o tirano Fidel Castro faria aniversário, né, e qualquer pessoa com a idade dele ou menos, né, 67 anos, nunca viu Cuba livre, sempre conheceu Cuba como uma tirania repressora, opressora, que persegue dissidentes e que escravizou 11 milhões de pessoas, né, tratadas como gado na ilha caribenha, né, na ilha presídio caribenha. Então, é um governo, o governo Trump, formado por anticomunistas, como Marco Rubio, como vários outros que viveram de perto essa realidade pelas suas famílias, porque são dissidentes de regimes como o cubano, o venezuelano e por aí vai. E entendem os perigos do comunismo e estão fazendo de tudo para combatê-lo. Isso é o que mudou na história da América Latina recentemente. Temos finalmente uma cavalaria chegando para nos ajudar, e os comunistas do Foro de São Paulo têm um inimigo à altura que não tinham faz tempo. Isso é alvissareiro e nos enche de esperança para eventualmente reverter esse quadro de tirania em vários países ligados ao Foro.